E aí a gente vai ter que se apropriar de um mundo completamente novo, que é um mundo que interfaceia Código Tributário Nacional e Segurança e Saúde do Trabalhador, Meio Ambiente do Trabalho, Acidente do Trabalho. Começamos a primavera e nesse florescer de possibilidades, nós temos aí a tributação aplicada em SST. O que devemos conhecer, o que é preciso conhecer e quais são os desdobramentos, as possibilidades e como se posicionar estrategicamente nesse mercado que agora o nosso profissional de SST, de medicina, de engenharia e contabilidade tem grande oportunidade de explorá-lo. Esse mercado está dizendo o seguinte: agora eu preciso de profissionais para diminuir a minha despesa tributária. A empresa está dizendo, eu preciso de profissionais para valer, não é faz de conta. Não é profissional para cumprir NR, não é profissional para cumprir o quadro do CERMIT. Você advogado, você médico, você engenheiro, tecnólogo, técnico de segurança, contabilista, técnico de contabilidade, contador, não tem como fugir. Quem opera na área de SST, obrigatoriamente operará na área tributária. Quer por obrigações principais, quer por obrigação acessória. E aí a gente vai ter que se apropriar de um mundo completamente novo, que é um mundo que interfaceia Código Tributário Nacional e Segurança e Saúde do Trabalhador, Meio Ambiente do Trabalho, Acidente do Trabalho, custeio dos benefícios previdenciários acidentários decorrentes do grau de incidência incapacitante laborativa dos riscos ambientais do trabalho. Entra no mundo um siglário que nós precisamos trabalhar dando significado a essas siglas, né? Para que o nosso cliente entenda, perceba a importância do nosso trabalho. E aí a tributação aplicada à SST comparece de forma pujante, né? Você verifica que agora há o envio do E-Social todo mês. Esse envio a partir de uma carga inicial, que foi em outubro do ano passado para empresas do grupo 1, janeiro deste ano para empresas do grupo 2 e 3 e janeiro de 2023 para órgãos públicos. Mas as empresas do grupo 1, 2 e 3 já enviaram a carga inicial e estão enviando os eventos não periódicos relacionados à saúde do trabalhador. Entenda-se, afastamento, exames alterados, ASO, reconhecimento de fator de risco, EPI, eficaz ou não, paga ou não paga o FACET, financiamento, aposentadorias, condições especiais do trabalho, layout de eventos de SST, combinando com o layout de eventos do FDRINF em relação à retenção, em relação às notas fiscais dos prestadores de serviço, a convergência do E-Social FDRINF para a declaração de débitos e créditos tributários federais, DCTF-Web, sistema esse que compila as informações do E-Social ou do FDRINF, faz as deduções de salário maternidade, salário família, gera os créditos e faz o fechamento na geração de guia para fim de recolhimento, que inclui informações relacionadas à SST, FACET, financiamento, aposentadorias, condições especiais do trabalho. O empresário precisa que a empresa, o empresário, o sistema de gestão, a contabilidade, a escrituração fiscal digital, exige, portanto, uma integração de áreas, porque é impossível fechar a folha de pagamento
sem as informações relacionadas à saúde do trabalhador, porque agora essas informações compõem o patrimônio previdenciário que deve ser informado para o Cadastro Nacional de Informações Sociais, patrimônio esse a partir do qual se concede os benefícios previdenciários, desde que a informação seja enviada corretamente, tempestivamente. E aí que a gente se situa, né, pessoal? Então, nós temos aí a SST, Segurança e Saúde do Trabalhador, o meio ambiente do trabalho, as remunerações, os vínculos, as situações jurídicas de colocação de mão de obra direta ou indireta, via prestação de serviço, e os fenômenos jurídicos sendo ativados todo mês. Eu diria, todo dia. Uma hora extra hoje, um atraso, bateu o ponto, não entrou, fez um exame periódico, o exame periódico deu o exame alterado, o médico pediu para ele não trabalhar hoje, teve um jejum, esse jejum foi para fazer um exame no dia seguinte, quem determinou isso foi a enfermagem do trabalho. Essas informações devem estar no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que, por sua vez, devem espelhar os fatores de riscos reconhecidos no inventário de risco, na NR1, que deve ter um plano de ação considerando todos os fatores de riscos, não apenas os químicos, físicos e biológicos. Essas informações ambientais, biológicas, administrativas, estão dentro de um arcabouço tributário. Porque o Brasil adotou o sistema público de seguro acidente do trabalho, público, onde as empresas são obrigadas a pagar um seguro para sustentar os seus acidentados. O que o governo está fazendo agora é organizando essas informações, dando fluência ao direito que o trabalhador sempre teve uma grande burocracia para ter reconhecido. Agora, com o E-Social, FDRINF, DCTF-Web, Cadastro Nacional de Informações Sociais, fiscalização eletrônica, Receita Federal do Brasil fazendo malha fina, fazendo fiscalização de alto desempenho. Nesse contexto, nós temos aí um novo paradigma colocado, as empresas passam a efetivamente se preocupar com os fatos administrativos, contábeis, fiscais, relacionados ao patrimônio previdenciário de cada trabalhador. Essa é a grande novidade, pessoal. Então, os profissionais do direito tributário, previdenciário, em relação às demandas administrativas judiciais, no que concerne a acidente do trabalho, invalidez, lesão corporal, danos morais, danos materiais, INSS com ação regressiva, Ministério Público Federal com ações penais para crime de sonegação fiscal, crime de informação falsa de documento público, arresto de bens, arrolação de bens. O profissional tributarista, advogado, em relação ao FAP, ao FACET, ao SAT, a sistemas especiais de tributação, agroindústria, pessoa jurídica, produtor rural, pessoa física, produtor rural, clube de futebol, empresas optantes pelo Simples. Só nessa área advocatícia, nós temos aí um enorme espaço para proposição de ações, para retomadas de petições no curso das ações, fazendo algumas incidentais, trazendo institutos jurídicos novos, com inversão do ônus da prova, trazendo para a empresa a carapuça do LTCAT mal feito, do PPP desconecto, sem nenhuma rastreabilidade, sem nenhuma sustentação com a verdade material, né? Então, o colega que for da área do direito, só nesse apanhado que eu fiz aqui, já percebe o grande destaque que essa tributação aplicada ao meio bem trabalho produziu via essa reestruturação do sistema público de escrituração digital, que trouxe o patrimônio previdenciário via meio ambiente do trabalho, via saúde do trabalhador, para a escrituração
digital, fiscal, segundo os princípios contábeis. Repercussão no direito. E o nosso advogado vai peticionar a partir da inversão do ônus da prova, trazendo por litisconsorte necessário passivo às empresas que produziram LTCATs bichados, sem nenhuma sustentação material. LTCATs meramente fotográficos, que não conseguem trazer a dinâmica do processo produtivo. Então, nós temos aí um espaço de trabalho muito grande para os profissionais da advocacia, e eu, como bacharel em Direito, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, com essa experiência que eu tenho ao longo desses 37 anos, consegui produzir algumas teses nessa perspectiva de inversão do ônus da prova, trazer o sujeito passivo obrigado a fazer um LTCAT bem feito, empresa, trazer a empresa para o ringue, ser o objeto, ser o alvo, ser um qualificado na ação penal, tributária, administrativa, indenizatória, civil, trabalhista, no campo que você quiser operar, trazer essa empresa para a lide, na condição de explique por que o laudo está desse jeito bagunçado. Por que o PPP não bate nada com nada? E fugir dessa lógica advocatícia de buscar na vara trabalhista retificação de PPP para retificar aquilo que a empresa já cometeu o crime de produzir de modo equivocado, errôneo, sem sustentação. Então, o que a gente precisa saber em tributação aplicada à SST? Que agora nós temos aí uma grande teia, uma grande orquestração de possibilidades no campo do direito previdenciário e tributário, advogando para trabalhadores e para as empresas, no campo da contabilidade, para fins de organização dos fluxos desses prestadores de serviço, empresas de engenharia, consultórios de medicina, isso quando a empresa terceiriza para empresas especializadas, né, empresas de engenharia ou medicina, ou quando a empresa internaliza essas funções e tem o engenheiro empregado da empresa, tem um médico, tem um CERMIT completo, tal. Nessa situação, a contabilidade precisa integrar esses conhecimentos e esses fluxos de trabalho, trazendo a responsabilização técnica para quem tem que produzir a fonte primária, mas ficando com a responsabilização administrativa de organizar e tomar a decisão junto ao contribuinte de qual, finalmente, será a informação enviada para o fisco. Porque é isso que interessa no final das contas. Então, todo esse processo de debate interno dentro da empresa, debate interno, envia ou não envia que informação, coloca isso, coloca aquilo, o médico disse isso, o engenheiro disse aquilo outro, o assessor jurídico falou outra coisa. Então, o que nós temos hoje é uma empresa que não se preparou, não está preparada, e aí a tua função como consultor é muito importante para trazer esse diagnóstico, né, de fluxos de trabalho que não foram estabelecidos, faz o diagnóstico, vulnerabilidade, não conformidades e a contabilidade comparecendo, fazendo essa função de confiança da empresa. Pessoal, quem tem a confiança da empresa é o escritório de contabilidade, são os contadores. É a contabilidade que faz a verificação da saúde patrimonial da empresa. E é a partir dessa confiança institucional nos princípios de contabilidade e na verdade contábil é que as empresas têm essa delegação para os contadores, que por sua vez vão dizer para a empresa, contrata engenheiro tal, contrata médico tal, contrata tal consultório de medicina, contrata tal empresa de engenharia, faz o LTCAT com esse, faz o PCMAT com aquele outro, contrata aqui uma avaliação ambiental. Quem faz essa articulação é a contabilidade. Na empresa grande e na empresa pequena. Na empresa pequena, mais ainda, né? Porque o contador faz tudo, né? Ele é o cara de recursos humanos, ele é o cara que seleciona pessoal, ele é o cara que manda fazer o ASO, ele é que diz qual é a data de admissão, qual é a data de rescisão.
Então, toda essa estruturação, pessoal, está na cabeça do contador. Então, certificação digital, controle de procuração. A empresa, sujeito passivo, representante legal, vai fazer uma procuração para envio direto pelo escritório de engenharia ou pela empresa de medicina. Tudo isso passa pela mão da contabilidade da empresa, porque no final das contas, quem vai responder para o fisco, para a Receita Federal do Brasil, é o representante legal que escolheu fazer uma terceirização, fez uma procuração digital lá, uma procuração e uma certificação digital, autorizando que determinadas pessoas enviassem diretamente as informações biológicas, as informações ambientais, não passando pelo crivo da contabilidade. Isso é um erro, ao meu ver, isso é um erro. A contabilidade tem que fazer esse trabalho de governança da fonte primária produzida pelos técnicos, pelos responsáveis legais técnicos, chegando nessa convergência de tomada de decisão por parte da empresa. Afinal de contas, nós temos ali uma produção de fontes primárias que devem ser consolidadas em um campo específico, lá do E-Social, do FDRINF. Então, lá no FDRINF, nós temos uma retenção feita pelo contratante. O contador da contratada, mediante as informações de engenharia e medicina, vai apresentar ao fisco um pedido de restituição, o tal do PERD-COMP, pedido de restituição e compensação. Como é que a empresa consegue fazer isso? Se tiver uma articulação entre contador, engenheiro e medicina. Então, nós temos aí, pessoal, a área de advocacia, que eu já tratei com vocês aqui no início. Nós temos aqui a área de contadoria. E nós temos aqui a área de engenharia, que, afinal de contas, quem vai fazer o trabalho de avaliação ambiental, todo o trabalho de controle de falhas, todo o trabalho de manutenção preditiva, preventiva e assumir a manutenção corretiva das falhas, entenda-se, acidente do trabalho, quem vai fazer todo esse trabalho é a engenharia. E esse trabalho passa a ter uma importância estratégica muito grande, porque a empresa, até então, não enxergava nesse profissional valor agregado ao processo produtivo. Era um engenheiro, um técnico, um enfermeiro, um médico ali do CERN para cumprir tabela, cumprir os horários ali que está na NR4 e tal. Não tem nada a ver com produção, nada a ver com lucro, com nada. Ali é custo fixo, é uma situação completamente amorfa, né? Isolada, afastada, no container, com a cruz vermelha, onde guarda lá o band-aid, sorrisal, o meteolate, despacha EPI, cumprir tabela, tem a reunião da CIPA e tal. Essa transformação que a tributação determinou, essa transformação valorizou os bons profissionais, porque esses profissionais agora passam a ter voz, passam a ter agenda e passam a participar das reuniões decisórias da empresa. Por quê? Porque vai ter que decidir se vai entrar no orçamento de segurança do trabalhador prevenção coletiva. Em função de uma projeção de despesa tributária que o engenheiro de segurança, participando aqui do nosso PR Trilhas, vai conseguir desenvolver, né, essa capacidade crítica para fins de tributação aplicada em SST. Outra opção grande aí de trabalho, pessoal, é a medicina do trabalho. A medicina do trabalho, que pelo normativo trabalhista, também, igual ao engenheiro, ficou relegada ali ao container, cruz vermelha, ASO, atestado, completamente reativa, completamente cartorária, sem nenhuma intervenção administrativa, gerencial, né? Essa medicina do trabalho, ela comparece no sistema tributário, igualmente à engenharia, igualmente ao setor jurídico e igualmente o setor contábil, ela comparece e, afinal de contas, é a medicina que decide se há ou não um atestado homologado para fim de recursos humanos. O trabalhador traz um atestado, a medicina homologa, diz, paga os 5 dias de afastamento. Licença remunerada. Licença médica. Essa licença médica é do trabalho ou não é do trabalho?
reconhece um código na GFIP e agora no E-Social, um código de afastamento, lá no 2230. Esse código está dizendo, é afastamento menor do que 15 dias ou maior que 15 dias. Reconhece no fator de risco, lá do inventário, que há um metabólito nos exames, metabólito esse que é alterado, porque o nível de creatinina, por exemplo, deu 5 e era para ter dado 2. Essa alteração dos indicadores biológicos, cuja interpretação é SC, sinais clínicos, devem ter o 2210 emitido, deve ter a CAT emitida. Olha o nível de entrelaçamento, pessoal. O 2230 nem é considerado pelos profissionais aí mais rasteiros, né? Nem é considerado como evento de SST. O pessoal nem se deu conta ainda que um dos principais eventos que tratam de saúde do trabalhador é o 2230, que exatamente vai trazer, houve afastamento, qual é o tamanho do afastamento, qual é a natureza do afastamento. Sendo o afastamento acidentário, mas não considerado como tal, no 2230, cai na malha da Receita Federal por não envio do 2210, que é a CAT. Esse exame alterado diz respeito a um metabólito cujo fator de risco está no 2240, ou deveria estar. 2240 trata dos fatores de riscos ambientais. Beleza? A tributação entra, ativa todos esses campos de conhecimento humano e traz uma coercitividade muito alta, né? Porque o patrão agora quer conhecimento para valer. Não quer faz de conta, não quer cumprimento de norma trabalhista. Quer resultados. Resultados para fins tributários em relação à obrigação de pagar, obrigação principal. E em relação à obrigação de fazer, obrigações acessórias. Então, o Código Tributário Nacional deve ser considerado agora na disciplina de legislação no curso de técnico de segurança, tecnólogo de segurança e engenharia de segurança do trabalho. Devemos aprender no curso de medicina do trabalho, enfermagem do trabalho, devemos aprender na disciplina de legislação todo esse arcabouço relacionado à tributação. Porque a nossa grade curricular está presa em legislação trabalhista. Ponto. E nós estamos vendo aqui um novo SST, um florescer da primavera que hoje começa, um novo SST que tem como DNA tributação. Como elemento de retenção do meio ambiente de trabalho, elemento de valorização dos profissionais, como elemento de distinção das boas e más empresas, como elemento econômico de valoração dos processos produtivos que se preocupam com o meio ambiente de trabalho. Então, você está falando isso porque você é fiscal, você tem a visão arrecadatória. É verdade, é isso mesmo. Eu estou falando isso porque eu sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. E te digo uma coisa, graças à Receita Federal, a gente ainda tem um sofrimento que deveria ser maior para o trabalhador. Deveria ser maior, por conta da bagunça que está o sistema. Esse dinheiro arrecadado pelo seguro-acidente de trabalho, esse dinheiro arrecadado pelo seguro-acidente de trabalho, ajustado pelo FAP, e essa arrecadação, mediante a tributação do financiamento, aposentadoria, as condições especiais do trabalho, esse tripé, SAT, FAP, FACET, que é o miolo da tributação aplicada em CST, esses caras trouxeram o oxigênio que mantém vivo SST no Brasil. O Brasil só está vivo hoje com SST por conta da preocupação que o empresário tem em descumprir a norma tributária. Coisa que não acontece com a norma trabalhista. Então, o que é que nós temos de novidade em SST, pessoal? PPP papel, 2003, PPP eletrônico,
2007, 2008. PPP eletrônico pulverizado no E-Social, 2021. NTEP, inversão do ônus da prova. FAP, E-Social, FDRINF. Esses são os elementos que produziram o tubo de oxigênio que manteve vivo esse cadáver chamado segurança e saúde do trabalhador como bem jurídico tutelado, né? Esse bem jurídico nunca foi tutelado porque, afinal de contas, o desvio conceitual é muito grande, né? Esse assunto sempre ficou na mão da norma trabalhista. Com a introdução do direito tributário, a partir da elevação dessa contribuição social como espécie de tributo, essa contribuição social seguro acidente do trabalho, com um derivativo chamado FAP, Fator Central de Prevenção, juntamente com o FACET, Financiamento, Aposentadoria e Condições Especiais de Trabalho, trouxe algo novo, que é a obrigação principal, Código Tributário Nacional. Obrigação acessória, Código Tributário Nacional. Combinando os elementos do Código Tributário Nacional com leis específicas, instruções normativas específicas da Receita Federal do Brasil, nós temos, então, um sistema jurídico tributário aplicado à SST. E aqui está o grande diferencial para você, amigo, você que é do ramo aí do direito tributário, do direito previdenciário, quer mudar a sua lógica nas petições, nos recursos, quer mudar a sua abordagem, quer mudar o eixo filosófico de abordagem, PR Trilhas. A nossa especialização, 12 meses, são 12 PROCAPs, um PROCAP por mês, cada PROCAP com 15 horas aulas de estudo profissional, minha mentoria, com encontros mensais, com a comunidade, com o network nosso aqui, e todo esse aprofundamento que agora eu estou trazendo para vocês em linhas gerais, né? Então, nós temos um programa de capacitação, PROCAP, esse programa de capacitação e aperfeiçoamento profissional, dentro de uma estrutura de especialização em 12 meses, com mais de 200 horas de estudo profissional e horas complementares, com meu material, com provas, com avaliação, com mentoria, com casos concretos, com todo esse suporte aqui. Por exemplo, agora, a gente faz algo parecido com isso aqui, só que em turmas fechadas, com todo mundo na tela ali, participando, com voz, vez, e com as situações de campo, né? Fazendo essa apropriação da tributação aplicada ao meio ambiente de trabalho, essa remuneração afetada pelo processo produtivo, verificando a subsunção do caso à norma, dizendo para o juiz que houve uma exposição e que, portanto, essa lesão corporal, essa exposição a fator de risco constitui um crime, e esse crime foi deliberado pela empresa a partir do momento que ela fez a opção de não cumprir a norma tributária, uma vez que ela estava acostumada a descumprir a norma trabalhista. Isso aí é muito barato, descumprir a norma trabalhista. Qual é a novidade agora? Que essa mentira o tempo todo ficou escondida nas gavetas, né, dos CERMIT, né, das papeleiras de CERMIT, de PPRA, né, enfim. Então, nós temos aí o microfone estava desligado, liguei agora. Acho que mudou o som para vocês aí, né? Esqueci de ligar o microfone aqui, desculpa. Então, agora nós temos um fator externo dizendo para a empresa, opa, a percepção de risco corporativo mudou. Agora eu sou obrigado a informar todo mês coisas que vão me enforcar lá na frente. Então eu coloco a corda no meu próprio pescoço e eu aperto a própria corda. Como é que eu faço isso? Repetindo as práticas trabalhistas como se tributário fosse. E aí a importância de vocês, amigos, vocês profissionais, de enxergar o Código Tributário Nacional, artigo 3º, artigo 148, artigo 122, o que é tributo, o que é um fato gerador, o que são obrigações tributárias, quem são os polos dessa relação, sujeito ativo, sujeito passivo. Essas obrigações são principais e acessórias. O LTCAT, o ASO, a CAT,
o PGR, o inventário de risco, o plano de ação, os exames alterados, as informações de social, o fechamento de informação com as terceirizadas no FD Reinf, tudo isso é obrigação acessória, tributária. E os nossos profissionais precisam dar essa segurança para a empresa, segurança no diagnóstico, segurança na solução. E você só passa segurança se você tiver segurança. E para ter segurança, você precisa se capacitar. E é aí que a gente comparece, né? Nós montamos um empreendimento aqui, pessoal, acadêmico, um empreendimento acadêmico. Nós montamos uma especialização em 12 meses. Estou vendo o Caio Farias Pereira aqui, ó, excelente curso, excelente investimento, aconselha todo profissional a adquirir o conhecimento de verdade, sem enrolação. Obrigado, Caio. Caio é um perito judicial, né? Tem muita experiência de campo, está no dia a dia com os juízes, né? E ele tem capacidade crítica de fazer a crítica, a minha participação aí nesse projeto acadêmico, né? O projeto acadêmico é formado por uma especialização em 12 meses, com 12 PROCAPs na trilha tributária, na trilha previdenciária acidentária, tipológica acidentária, e uma trilha na área de engenharia. Na trilha tributária, nós temos o E-Social aplicado em SST, com toda essa história que eu estou contando para vocês, porque, afinal de contas, fui eu que criei os eventos da SST lá no E-Social. Então, toda essa reportagem aí de produção, de elaboração, concepção, todo o debate feito com as indústrias, com os empresários, né? Eu participei disso tudo, pessoal, desde a concepção, tratamento, discussão, debate, até o fechamento do layout, né? Então, assim, lá nesse PROCAP de SST aplicado em social, eu faço isso com a profundidade de quem participou do projeto, né? Aproveitei e criei um módulo de órgãos públicos, que é um outro nicho de mercado, né? Então, dentro desse PROCAP de SST no E-Social, nós temos aí um módulo para órgãos públicos, né? Então, só nessa trilha, pessoal, só na trilha tributária, a gente tem ali o PROCAP de SST aplicado no E-Social com órgãos públicos. Um segundo PROCAP nessa trilha, são 6, tá? São 6 PROCAPs na primeira trilha, que é a trilha de tributação. O segundo PROCAP é o FAP, Fator Central de Prevenção, que agora, dia 30 de setembro, nós teremos a publicação do FAP, e aí a gente vai ter a revelação se a pandemia afetou, produziu alguma distorção no FAP das empresas. Estou vendo aí o Emerson, o Evandro, o Bruno. Obrigado aí, pessoal. O Rodrigues, o Jaspe, José Luiz Ribeiro, Rafael, Marcelo Tournier, Alê. Pessoal, obrigado pela participação aí. Então, eu estou fazendo uma propaganda aqui da minha especialização ao tempo que eu estou passando um conteúdo, porque o conteúdo tem a ver com a explicação do porquê a gente criou a capacitação, né, pessoal? A capacitação ela foi criada, né, por mim, pela nossa equipe aqui da Dano Educacional, junto com a equipe do Gustavo, da Carla, né, o pessoal que está dando suporte aí, né, acadêmico, suporte de secretaria, de plataforma, toda essa facilidade aí que vocês têm na plataforma, né? É uma plataforma específica, dedicada na área acadêmica, né? Não é algo improvisado não, tá, pessoal? São aulas em estudo profissional, né? E esse PROCAP do FAP, ele traz coisa que não tem em canto nenhum, e eu preciso dizer para vocês isso aqui, não tem em canto nenhum porque foi a minha tese de doutorado, né? Então, você vai poder xingar quem criou esse troço aí, né? Você vai poder xingar, dizer, olha, não presta, tá mal feito, né? Porque tá numa tese de doutorado que eu criei, né? Publicada, defendida em 2008 na Universidade de Brasília. E agora, em 2020, eu fiz o pós-doutorado na Escola Nacional de Saúde Pública, a ENSP, lá da Fiocruz, onde eu aprofundei esses achados do FAP e do NTEP lá no doutorado em 2008. Então, o nosso segundo PROCAP diz respeito ao FAP com desenvolvimento, concepção, metodologia, aplicação, desdobramento disso no direito tributário, como isso chega na contestação, CRPS, junta de recurso,
contestação do NTEP, derruba ou não derruba o FAP, como é que se calcula o FAP, quais são as métricas, os indicadores, de onde vem aqueles números, de onde vem aquelas réguas, de onde vem essas maluquices todas. Está lá no nosso FAP, segundo PROCAP, né? Segundo Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional do PR Trilhas Tributação. Então, o que a gente precisa saber de tributação, pessoal? Está nesse primeiro PROCAP de SST aplicado à E-Social. Está no segundo PROCAP, do FAP. Está no terceiro PROCAP, que é de fiscalização da Receita Federal do Brasil. De novo, não tem isso em canto nenhum. Canto nenhum. Né? Apesar de ser auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, eu tive todo o cuidado ético, funcional, de não abrir nenhuma informação que seja de sigilo, que seja de interesse apenas da Receita, que tenha algum tipo de sensibilidade ética, né? Então, na condição do auditor fiscal da Receita Federal, eu apenas faço a leitura, interpreto aquilo que está publicado nos normativos da própria Receita, entende? Só que como eu sou engenheiro de segurança, como eu sou professor da área, coordenador de curso da Unip e da Unileia, como eu tenho esse doutorado em INTEP e FAP, como eu sou bacharel em Direito e sou professor, então eu consegui juntar essas coisas todas e faço a leitura das normas da Receita Federal, dizendo como se faz uma fiscalização da Receita Federal do Brasil, apenas interpretando os atos publicados. E aí eu pego os acórdãos do CARF, Conselho de Administração dos Recursos Federais. CARF é o órgão que jurisdiciona, que controla, faz controle jurisdicional dos atos da Receita Federal. Então, se a empresa discorda de um auto de infração da Receita Federal, esse auto de infração diz respeito ao FACET, ao SAT, esse recurso vai para o CARF. E lá no nosso PROCAP eu abro os acórdãos, que são públicos, abro os acórdãos e faço a dissecação desses acórdãos, mostrando a importância da engenharia, da medicina, do direito e da contabilidade nesse olhar transversal de SST aplicado à tributação. Então, esse curso de fiscalização da SST da Receita Federal, curso de Receita Federal em relação à SST, é o nosso terceiro PROCAP na trilha, PR Trilha de Tributação, pessoal. Estou falando aqui da nossa especialização em 12 meses, você faz uma assinatura anual, paga uma vez só, o ano todo, com todo acesso a tudo que eu produzi, nos 37 anos de concursado da Petrobras, depois concursado da Receita Federal, 37 anos de experiência na fiscalização como auditor fiscal da Receita, como elaborador de eventos de SST no E-Social, como o cara que escreveu a IN 971, que está hoje na IN 971 da Receita Federal, fui eu que ajudei a escrever, saiu daqui desse braço, ó. Esse texto que vocês estão lendo aí na IN 971, lá atrás, 2003, 2004, na nossa coordenação lá atrás, assim que o tributo foi criado, eu estava nesse momento aí, nessa função. Para mim, é um grande privilégio, uma grande honra, né? Ter podido escrever essas normas que ainda estão de pé, né? Ainda estão de pé. O nosso quarto PROCAP diz respeito à tributação aplicada ao meio ambiente de trabalho, TS-MAT. Voltando aqui, pessoal, esse PROCAP de fiscalização, você pega todos os elementos que estão no Código Tributário Nacional. Aquilo que a gente não aprende na disciplina de legislação, no curso de formação de SESMIT, né? Lá, a gente não aprende nada disso, pessoal, no curso de engenharia, de medicina, nada disso. O povo de SESMIT não tem nenhum tipo de aproximação acadêmica com esse tema, porque simplesmente as grades curriculares não trazem esse tema aí, né? Tributação aplicada a SST. E aqui nós resgatamos isso com esse olhar que eu estou colocando para vocês. Então, polo passivo, polo ativo, relação jurídica, fato gerador, hipótese de incidência, exclusão, suspensão do crédito, o que é crédito tributário, né? Toda a arquitetura tributária dos fenômenos jurídicos relacionados a quem cobra e quem é obrigado a pagar, quem cobra e quem é obrigado a fazer, obrigação principal, obrigação acessória, quais são os sistemas tributários em vigor, né? Quais são as regras
tributárias e os desdobramentos, envolvendo, inclusive, os desdobramentos de representação administrativa, representação penal, representação administrativa, pessoal, para o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, representação administrativa para os CREAs, CRMs e CORENs, representação administrativa para INSS, o INSS fazer ação regressiva, os conselhos de profissão fazer as apurações de desvios éticos, né, os processos administrativos disciplinares, e o Ministério Público fazerem as intervenções que lhes cabem, né? Além dessas representações administrativas, as representações penais, né, que o auto de infração da Receita Federal traz consigo uma representação para fins penais, exatamente pelo crime de sonegação fiscal do tributo que na ação fiscal foi arbitrado por conta das falhas dos documentos de engenharia e medicina, que não tem sustentação material, não produzem sustentação material daquilo que foi informado na GFIP e no E-Social. Lembra daquele LTCAT bichado, do PPP Banguelo, daquele faz de conta lá, de CERMIT, CIPA, não sei o que, CAT, aquela enrolação toda, fator de dobra, Q3, Q5, o laudo, tal, EPI, não sei o que, toda aquela enrolação não se sustenta, as coisas não batem, a auditoria pega isso facilmente, na malha fina, e depois na auditoria documental, a partir do ECAC, que a empresa tem a interface toda de comunicação via ECAC, e todos os documentos para fins de refutação dessa suspeita de desvio, de sonegação, tudo isso se dá com documentação digital, pessoal. É tudo digital, tudo eletrônico, tá? Tudo via ECAC, intimação, você faz a validação dos documentos da empresa, sobe isso lá no ECAC, o fiscal que está no outro lado recebe aquilo, verifica a validação com certificação digital, passa por todo o controle de validação dos dados, dos documentos, e depois da validação do conteúdo desses documentos. E é por conta da não validação do conteúdo desses documentos, segundo a IN 971, que trouxe os condicionantes e os requisitos, é que o fisco, o auditor fiscal, procede ao lançamento do crédito tributário. Tudo isso está no Código Tributário Nacional, explicado na IN 971, e que no nosso PROCAP de fiscalização a gente aprofunda isso, viu, pessoal? Então, perceba, a tua conversa com o patrão, e com o cliente, com o consultor, enfim, a tua conversa muda, porque você continua falando de fator de dobra, de laudo, de engenharia, de medicina, continua falando disso, que isso é básico, mas traz um elemento, uma camada gerencial, uma camada corporativa, que faz com que o empregador perceba que você é um cara diferenciado, né, amigo? Você é uma consultora que consegue enxergar o negócio como um todo, né? Você não entra ali só olhando o pedacinho do CERMIT, né? Você olha a empresa como um todo, né? Tá bom, amigos? Então, lá no quarto PROCAP, a gente discute a tributação aplicada ao meio ambiente de trabalho, TS-MAT. No terceiro PROCAP, a gente discute a fiscalização da Receita. No quarto, a gente discute a tributação. No quinto e sexto, a gente discute especificamente a aposentadoria e condições especiais do trabalho e o financiamento da aposentadoria e condições especiais do trabalho, FACET, A7, FACET. Na tributação aplicada, a gente discute o SAT. Lá no FAP, a gente discute o FAP. E aí, FAP, SAT, FACET, fecha o triângulo da tributação aplicada à SST no Brasil. Isso é PR Trilhas, a trilhas de tributação que faz parte dessa especialização de 12 meses. Esses 6 PROCAPs aí, você fecha tranquilamente, devagarinho, sem pressa, você fecha em 6 meses. Um PROCAP para cada mês. Né? Então, só a trilha de tributação são 6 meses. São 6 PROCAPs. Se você acelerar o passo, você consegue fechar isso em 3 meses. Se puxar muito mesmo, você consegue fechar em 2 meses. Então, em 2 meses, você vai ter, assim, uma especialização em tributação aplicada com um maluco aí que criou essas maluquices, né? Sou Joe. Beleza, amigos?
Bem, o que é que você não pode deixar de... não pode perder essa oportunidade de se capacitar para ter segurança e demonstrar segurança. Só demonstra segurança quem a possui. E essa segurança vem com esse tempo de interação, com esse tempo de aprendizado, com esse tempo de convívio, né? E de uma transferência, né, indo e voltando, né, numa comunicação nossa muito forte, em que a gente faz esse resgate aí do Código Tributário Nacional, das leis, lei federal, em relação a procedimento fiscal, decretos e instrução normativa. Com isso, a gente tem ali uma posição estratégica perante o cliente, que faz com que você tenha uma... Eu tenho certeza disso, porque eu já tive relatos de pessoas que participaram aqui do nosso encontro e se sentiram muito fortalecidas, né, em fazer esse approach, essa abordagem aí com o cliente, nessa perspectiva corporativa, de negócio, com a visão de produtividade, enxergando o todo, né, e não apenas o pedaço ali do CERMIT, da engenharia, da medicina e tal. Né? E isso é uma novidade que o campo está aberto, pouquíssimas pessoas no Brasil dominam, né? Eu estou falando pouquíssimas pessoas, pouquíssimas, nas grandes empresas, a visão é fragmentada ainda, pessoal. O cara do contador, ele enxerga só lá o software de contabilidade, tem lá aquela rubrica, tem um plano de contas, ele está preocupado com o plano de contas, ele está preocupado com o batimento, o fechamento da informação, contábil, estrito senso, sabe? O cara da engenharia está preocupado com a avaliação de campo, da calibração do instrumento, se a tomada de amostra foi bem feita ou não. Isso tudo é importante, continua importante e está dentro do jogo. Só que essa visão, apenas enxergando isso, é pequena, porque agora você precisa entrelaçar essas informações de fontes primárias com a gestão da empresa via envios de FD-REINF, envios de E-Social. Beleza? Bem, o que eu destaco aqui, pessoal, que vale a pena fazer o destaque, é que nós temos uma coisa nova chamada prestação pecuniária expressa em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção a ato ilícito, constituída mediante lançamento plenamente vinculado pela autoridade competente, mediante lei. O nome dessa coisa é tributo. Esse tributo, que é uma prestação pecuniária, obrigação de pagar, não porque seja uma punição, que não constitua sanção a ato ilícito. O nome disso é punição, é multa. Não confundir multa com tributo. Tributo é um dinheiro que vai para o sujeito ativo, a União, o Estado, o Distrito Federal, o município, que são os entes federados que têm capacidade tributária, e esses entes federados, com base no Código Tributário Nacional, lançam mão dessa definição do que é tributo, que está no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tributo é a prestação pecuniária, que não se confunde com punição, não constitua sanção a ato ilícito, constituída mediante lançamento plenamente vinculado, ou seja, o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil não tem mais de manobra, não tem discricionalidade, ele tem que fazer rigorosamente aquilo que está disposto no ordenamento jurídico para ele fazer. Se ele chega, verifica que o LTCAT está bichado e ele fecha os olhos, não emite o auto de infração, ele comete um crime de prevaricação. Por quê? Porque diz o Código Tributário Nacional que este ato é plenamente vinculado, ou seja, não tem margem de manobra, não tem grau de liberdade, plenamente vinculado. Não gira, não sobe, não desce, está engastado, é plenamente vinculado.
Então, esse tributo, ele é gênero, cujas espécies são imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Dentre as contribuições especiais, aquelas destinadas à Seguridade Social. Dentre as Seguridade Social, aquelas da Seguridade Social, aquelas incidentes sobre a remuneração, sobre o lucro e sobre o faturamento. Aquelas incidentes sobre o resultado dos concursos de prognóstico, toró de palpite, loteria, corrida de cavalo. Tudo isso é fonte de custeio para Seguridade Social. Dentre as contribuições sociais, espécies de tributo, dentro da espécie contribuições especiais, nós temos as contribuições incidentes sobre a remuneração. Dentre elas, o seguro-acidente de trabalho. Perceba, seguro-acidente de trabalho é uma espécie tributária de uma subespécie, contribuição social incidente sobre a remuneração. De uma subespécie, contribuições especiais. Porque contribuição nem é imposto, não é taxa, não é contribuição de melhoria, nem é empréstimo compulsório. Beleza? Bem, com essa visão geral, eu já sei que o SAT, o Seguro-Acidente de Trabalho, é uma contribuição social incidente sobre a remuneração e ela se destina ao custeio das incapacidades produzidas por um processo produtivo. Esse custeio se dá por presunção a partir do grupo homogêneo KNAI preponderante, cuja alíquota nominal é de 1, 2, 3%, com base na preponderância do grau de risco, GI-DRAT. Tudo isso, pessoal, faz parte do sistema tributário brasileiro. E que aí nós temos o profissional, vocês aqui que estão participando, com todo esse mundo, né, de possibilidades, né, de vocabulário, de narrativas, de discurso, né, e de práticas, saberes e práticas que fazem o convencimento, né? Então, você faz uma abordagem com o teu cliente, o cara, caramba, velho, o Caio Cardoso, o Rodovalho Farias, o Marcelo Tournier, o Rafael Passos, a Lê Carvalho, o Valdemir, essa galera toda aí, você, na abordagem com o cliente, o cara já percebe, com poucos minutos de conversa, o cara já percebe, caramba, velho, pensei que você vinha aqui falar de EPI, de capacete, de focinheira, de CIPA, de sorteio, de CIPAT. Você vê que essa conversa aí de contribuição social, tributo, é social, fato gerador, obrigação acessória, obrigação principal, crédito tributário. Pô, que maluquice é essa, velho? Tô dando uma geral aqui, pessoal. Dando uma geral aqui, André, falando aqui sobre tributação, aplicado ao meio ambiente de trabalho, remuneração afetada pelos fatores de riscos, como isso impacta a advocacia. O nosso amigo André é advogado de várias áreas, mas ele milita muito aí na área trabalhista. E o André tem essa visão de fundo aí que eu estou colocando aqui, né? O direito, ele se espraia, né? Ele tem essas especialidades, mas ele se espraia e ele se entrelaça, né? Então, o direito tributário, o direito previdenciário, o direito trabalhista, o direito civil, tem esse entrelaçamento que aí o advogado consegue destrinchar e fazer a aplicação do direito conforme a demanda específica do cliente, né? Então, no campo tributário aqui, nós temos, então, a definição de tributo, as espécies, as subclassificações e as subespécies, e dentre as subespécies, o tal do SAT, Segurança de Trabalho. O tal do FACET, Financiamento, Aposentadoria e Condições Especiais de Trabalho, FACET, que é o acréscimo de 6%. Então, essa alíquota, vezes a base de cálculo, dá o valor a ser recolhido, o valor do tributo. Então, constitui o tributo, alíquota, base de cálculo, sujeito ativo, sujeito passivo, quem cobra, quem paga, mediante qual hipótese de incidência, qual o abstrato, qual a situação fática em abstrato, quando acontecer, fato, esse abstrato se torna fato. Não, quando comercializar, paga o ICMS. Quando for proprietário, paga o IPTU, paga o ITR.
paga o IPVA. Quando remunerar, paga a contribuição social. Então, nós temos aí o fato gerador, que é um verbo no infinitivo, as alíquotas, as bases de cálculo, o sistema geral com polo ativo, polo passivo, a geração de um crédito tributário que é executável, e nós temos os sistemas de suspensão e exclusão do crédito. Tudo isso está no Código Tributário Nacional e nós fazemos a leitura, essa interpretação nos nossos programas de capacitação. Beleza, amigos? Bem, LTCAT, PPP, ASO, CAT, tudo isso constitui uma obrigação tributária, que tem sujeito ativo, sujeito passivo, tem a descrição da hipótese, tal qual a hipótese do pagar tributo. Tem a hipótese de escrever, fazer, escriturar, produzir, guardar, arquivar, enviar. São todos verbos no infinitivo que constituem obrigações acessórias. Elaborar LTCAT, obrigação acessória. Manter atualizado, obrigação acessória. Entregar ao trabalhador quando da rescisão, obrigação acessória. Quando é que é a obrigação acessória? Quando o verbo no infinitivo não for pagar. Porque se for pagar, é obrigação principal. E no descumprimento da obrigação acessória, há um auto de infração por descumprimento da obrigação acessória. E esse descumprimento fez com que se identificasse uma sonegação fiscal. Fez o LTCAT mal feito, não sustenta que esse fator de risco, ruído, está controlado, disse no LTCAT que o fator de dobra é 5, a instrução normativa da Receita Federal, vinculada ao decreto presidencial, estabelece procedimento, metodologia da Fundacentro, e o procedimento de metodologia da Fundacentro obriga o limiar de integração 80 dB, fator de dobra 3 e o critério de referência 85 para 8 horas. Então, pessoal, o cara faz um laudo, no laudo ele emprenha, não vamos pagar tributo não, vamos colocar o fator de dobra 5 aqui, porque tem uma IN lá do INSS dizendo que o limite de tolerância é da NR15. Esse profissional está muito mal assessorado, está trabalhando para sonegar. Por quê? Porque não há dúvida em relação a isso, o decreto, que é norma superior à instrução normativa, já estabeleceu o comando. O comando é remunerar com exposição a fator de risco físico, tipo ruído, contínuo e intermitente, cuja metodologia e procedimento é da NHO 01 e o limite de tolerância é o nível de exposição normalizado 85 dBA. Então, toda matriz de hipótese de incidência, numa abordagem tributária, é assim que a gente fala, a matriz de hipótese de incidência já está toda delimitada. Quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo, qual é a obrigação, o que tem que pagar e o que tem que fazer. Fez o quê? O LTCAT. Esse LTCAT sustenta o que informou no E-Social, desde que atenda os requisitos normativos para a produção de um LTCAT. O LTCAT deve trazer o quê em relação a ruído? Procedimento, metodologia, limite de tolerância do decreto, que é norma superior. E o profissional emprenhou e ficou usando norma inferior, norma de resolução do INSS, blá, 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 que não tem nada a ver com receita. Nesse caso, cabe uma IOA, a auto-infração da obrigação acessória. Quem autua? Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Tudo isso é eletrônico, pessoal. A empresa mandou eletronicamente o laudo via o sistema Compro, sistema de controle de documentação,
Essa documentação é validada digitalmente, tem uma certificação digital. A empresa respondendo à intimação, houve a intimação, apresente a base material das informações que você informou no E-Social, de ano tal, ano tal, ano tal, ano tal, mês tal. Você está dizendo aqui no código é código 1, não paga tributo. Que tributo? FACET. Onde é que está isso? O evento 1.200. No evento 1.200 você colocou o código 1, aqui não tem fator de risco, ou se tem, está abaixo do limite de tolerância. O fisco faz a intimação, tudo eletrônico, a empresa responde, atacha os laudos, certificação digital, tudo com validade, o auditor pega aquele documento, faz o checklist com a NHO 01, que já está na IN 971 e está nos procedimentos de checagem da Receita Federal. Verifica que o laudo considerou o fator de dobra 5, o auditor fiscal não sabe o que é isso, mas não precisa saber, vai pegar o procedimento de checklist, vai verificar que no laudo da empresa não tem a metodologia, não tem o plano de amostragem, não tem o intervalo de confiança, não tem a instrumentação, não tem a certificação dessa instrumentação, não diz se esse instrumento atende ou não às normas internacionais que a própria NHO definiu que deveria cumprir. Entenda-se, IEC tipo 2, ANSI 16.4, para audiodosimetria, né? Usou um medidor de pressão sonora sem circuito integrador. Não pode, tem que ter um circuito integrador. Por quê? Porque o procedimento de carga acústica, de avaliação de carga acústica, depende da somatória das pressões instantâneas num circuito de integral, que vai dar o valor total que se exprime com o nível equivalente, que é o nível de exposição normalizada, dBA, NEM. Caraca, velho, que maluquice é essa? Isso é obrigação acessória? Meu irmãozinho. É obrigação acessória. Qual é a obrigação acessória? Procedimentalizar, de acordo com a NHO 01. Demonstrar metodologia. NHO, tudo que é verbo que não vou pagar, esse verbo é obrigação acessória. Né? Que auto-infração é esse? Auto-infração por descumprimento da obrigação acessória. Qual descumprimento? Fez o LTCAT baseado num procedimento, numa metodologia que não é aquela da NHO 01. E o artigo 68 do decreto 3048, combinado com o item 2.01 do decreto 3048, anexo 4, estabelece limite de tolerância NHO 01, procedimento NHO 01, metodologia NHO 01. E a empresa insistiu em fazer com outra metodologia, com outra instrumentação, percebe? Então, houve aí um descumprimento de uma obrigação acessória tributária e, portanto, uma auto-infração a IOA nos termos da lei tributária. Quem autua não é o superintendente, não é a delegacia, é o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. É diferente lá na norma trabalhista. Na norma trabalhista, quem impõe a multa, e não é o crédito, é a multa, quem impõe a multa é o superintendente. É uma definição política. Então, o poder está na mão do superintendente, não está na mão do auditor fiscal do trabalho. Norma trabalhista. Norma tributária é o contrário. O poder está na mão do auditor fiscal. Não tem nada a ver com o superintendente da Receita, interferência política nenhuma. Ali é o auditor, ele é soberano no procedimento fiscalizatório, na instrução processual e no inquérito tributário que ele conduz. Ele é o presidente do inquérito tributário. Nesse inquérito, ele está apurando de onde vêm as informações que a empresa colocou no E-Social. Por exemplo, estou dando um exemplo aqui de ruído, né? Tem um colega que comentou aqui na frente, inovar, se na medição do ruído der 96 dBA, porém é de forma esporádica e existe a proteção do EPI, esse risco de se colocar na entrada da polícia especial, amigo, tem que seguir o procedimento e metodologia da NHO 01.
Se a intensidade sonora é esporádica, a somatória das pressões sonoras diluídas no tempo vai dar muito menor do que 96 dBA. Por quê? Porque você normaliza para 8 horas. Certo, colega? Então, esse 96 dBA que você está colocando é um 96 dBA equivalente, porque se for equivalente, esse esporádico aí pouco interessou. Por quê? Porque a normalização já é o nível de exposição, que é o LEC, que é o nível equivalente, é o nível de exposição, já é o nível de exposição normalizado para 8 horas. Então, se ele só tem entradas esporádicas de 15 minutos, aí passa 3 horas sem ter exposição, depois volta mais 10 minutos, só que nesse pequeno tempo de exposição ele tem doses cavalares, intensidades cavalares de energia acústica, o nível de exposição normalizado pode dar acima dos 85 dBA. Então, qual é o pulo do gato aqui, pessoal? É fazer o plano de amostragem dentro do esquema da norma de higiene ocupacional INHO 01. Pouco interessa que é esporádico, é contínuo, que flutua, que é carga flutuante. Então, assim, essa flutuação de pressão sonora de campo é o que mais acontece. Então, não dá para dizer que é esporádico, que não é. Por quê? Porque você trabalha com a variável que já considera tudo isso, que é a normalização. Tá bom? Inovartes Consultoria. Né? E o EPI você só consegue provar que o EPI é eficaz se você atender aquelas 52 perguntas lá, que está no meu checklist lá, que é um outro PROCAP, que é o PROCAP de ruído, lá no PR Trilhas, na trilha de engenharia, eu tenho um PROCAP lá especializado em ruído, em que nós abrimos todos os autos de infração, todos não, mas abrimos alguns autos de infração da Receita Federal, que estão publicados, né, pessoal? Não é nada sigiloso, está publicado pelo CARF, né, Conselho de Recurso da Previdência Social, e lá a gente demonstra cabalmente que esses autos de infração da Receita Federal, eles são mantidos exatamente pela precariedade dos engenheiros e médicos que afirmam a eficácia sem demonstrá-la. Então, amigo Inovartes aí, não existe EPI eficaz pelo simples fato da engenharia não conseguir provar a eficácia no campo. Todo dia, o dia todo. Tá? Então, procedimento, metodologia, normalização, metrologia, certificação, plano de amostragem, tudo aí na INHO 01. EPI, absolutamente ineficaz por não atender os requisitos de engenharia de campo. Requisitos ambientais, biológicos, materiais, tecnológicos. Beleza? Isso tudo, pessoal, a gente enfrenta, né, com profundidade lá no nosso PROCAP de ruído aplicado à engenharia. Ruído não é social, do direito à engenharia, da engenharia ao direito. Né? Bem, por que eu estou falando isso, pessoal? Voltando para a tributação. Autoinfração da obrigação acessória. O laudo não presta. A gente já provou aqui que esses laudos não têm sustentação na engenharia. Infelizmente, nós temos aí uma internet produzindo um monte de professor de laudo, né? A gente fica rindo aqui, né? Os caras, o professor de laudo, aprenda a fazer laudo, não sei das quantas e tal. Meu amigo, tem que ter memória de cálculo, velho. É um trabalho de engenharia. Você tem que ter plantas baixas, tem que ter curva de níveis, tem que ter fluxograma de processo, fluxograma de engenharia, tem que ter desenho, cálculo, croquis, muita memória de cálculo, amostragem, plano de amostragem. Esses laudos feitos desse jeito que o povo faz na internet aí, é para rir, velho, é para rir. É atestado de incompetência, né? E nesse programa nosso aqui de capacitação, a gente traz esses parâmetros, né? De como você não ficar exposto aí a vulnerabilidades por produzir um laudo sem sustentação, né? Beleza, amigos? Então, esse laudo não se sustenta, auto de infração da obrigação acessória e auto de infração da obrigação principal. Lembra que a empresa não pagou o FACET porque tem um laudo? Se o auto de infração atacou o laudo, cai essa escapatória de não pagar o tributo, né?
Por que a empresa não pagou o tributo? Porque tem um laudo. Se o laudo caiu, já foi alvo de uma auto-infração, resta arbitrar o crédito. E aí o nome desse arbitramento é auto de infração da obrigação principal, a IOP. Percebeu a diferença? Norma trabalhista, só tem multa, só tem auto de infração, não tem arbitramento. Direito tributário, tem o auto de infração por deixar de fazer a folha de pagamento, auto de infração. Deixar de enviar o registro social, auto de infração. Por quê? Porque não conjugou o verbo enviar, fazer, elaborar, não documentou isso e não estruturou isso segundo os princípios contábeis, né, que regem todo esse arranjo de documentos, né, que é chamada escrituração fiscal, né. Então, tudo isso vale para a SST, pessoal. Agora, dado que tem uma auto-infração por ter um LTCAT bichado, o fiscal é obrigado a constituir o crédito por arbitramento. E os valores são gigantescos. Os valores do auto-infração por obrigação acessória já é alto pra caramba, velho. Só do LTCAT aí pode chegar hoje pode chegar a 225 mil reais. Sem agravantes. Sem agravantes. Porque se tiver agravante, tiver reincidência, aí isso pode triplicar, pode duplicar e triplicar. Então, tiver tentativa de suborno, tiver desobediência, tiver desacato, tiver reincidência, enfim, a lei traz os agravantes e as reincidências e esse gatilho de duplicação ou triplicação do valor da multa do auto-infração do LTCAT. Hoje pode chegar a 225 mil reais com base na portaria da Receita de janeiro desse ano. Beleza, amigos? Agora, fora esse valor, você tem o arbitramento, que é, pega a folha de pagamento do cara, você diz que ninguém aqui é especial, só que o teu laudo caiu. Como é que o fisco vai saber quem é especial, quem não vai? Se você mesmo não sabe. O fisco não tem a obrigação de saber aquilo que a empresa deveria demonstrar. O que é que o fisco faz? Arbitra. Arbitra o quê? A base de cálculo. Então, quais são os trabalhadores que estão expostos a químico físico biológico? O fisco não sabe. Ele vai parametrizar, né, e fazer uma conta de chegada uma vez que a empresa não demonstrou aquilo que deveria ter demonstrado. Qual é a conta de chegada? É encontrar parâmetros razoáveis, parâmetros para dizer, é razoável que quem tiver insalubridade é especial. É razoável que quem tiver no setor de trefilaria é especial. É razoável que quem tiver no setor de manutenção, de aciaria, de lingotamento, estou dando um exemplo aqui de uma siderúrgica, esse pedaço da folha de pagamento vai ser base de cálculo para o FACET. O nome disso é auto de infração da obrigação principal, lançamento de ofício por arbitramento. Beleza, amigos? Isso você não pode deixar de conhecer. Você não pode deixar de ter a oportunidade de avançar muito nesse conhecimento, que faz muita diferença na articulação com a empresa, com os assessores da empresa, com os advogados, com os contadores, com os médicos, engenheiros, né? Então, você como consultor, você como prestador de serviço, você como um empregado da empresa, você como proprietário da empresa de consultoria, você como um provedor dessas informações, é muito importante que você se capacite aqui conosco. Nós temos uma especialização em 12 meses, PR Trilhas, uma especialização em tributação aplicada a SST, de estúdio profissional, gravado por mim, com todo o meu material, com os meus livros em PDF, você recebe os PDFs, né? Tenho 4 livros, um de ruído, um de sistematização de saúde do trabalhador, o outro do FAP, outro do NTEP, e mais uns artigos publicados aí, né? Inclusive, eu tive a honra de participar do dicionário da revista Proteção, lá, o dicionário de saúde do trabalhador. Eu tenho 4 verbetes lá nesse dicionário. Então, assim, pessoal, o curso está muito completo, a nossa capacitação está muito densa, né?
E eu faço esse convite aqui, conheça a nossa especialização, o nosso PR Trilhas, tem certificação, tem provas, eu boto para lascar nas provas, viu, amigo? Não é assim, pagou, passou, não. Você tem que chegar junto ali, tem que tirar nota 8 nas avaliações. São casos concretos que eu trago para estimular você a participar, experimentar, né, situações de campo, né? Então, olha aqui na bio, para quem estiver aqui no Instagram, olha aqui na bio o nosso link, me inscreva, acho que é Me Inscreva PR Trilhas. Pessoal aqui do YouTube, olha aqui na descrição, aqui embaixo, a gente coloca aí o link lá de acesso ao nosso PR Trilhas. É uma capacitação muito densa, né? Pegando essas 4 áreas de conhecimento, dividida em 3 trilhas e em 12 PROCAPs. Uma trilha de tributação com 6 PROCAPs, uma trilha previdenciária com tipologia acidentária, direito previdenciário e reforma da Previdência e reforma trabalhista. Na trilha previdenciária. E na trilha de engenharia, higiene, toda a parte aí de ruído, calor e vibrações.